muitos que defendem a Rússia afirmam de maneira bastante categórica que sim, a organização do Tratado do Atlântico Norte atacou a Rússia. E aí nós temos uma enorme discussão a respeito do papel que a OTAN tem desempenhado na guerra entre Rússia e Ucrânia. É fato inquestionável que o apoio por parte de países da OTAN e dos Estados Unidos, que é o principal país da OTAN, tem se posicionado nesta guerra de maneira bastante significativa contra a Rússia. Agora, daí nós temos uma conclusão de que a OTAN também atacou a Ucrânia, fica no âmbito da interpretação, e muitos assim entendem, muitos assim afirmam que aconteceu. De modo até que, à medida que nós fazemos os vídeos aqui, é muito comum as pessoas comentarem, muitas vezes de maneira bastante deseducada, deselegante, a respeito dos vários assuntos conforme nós sabemos. Aliás, este é um dos pontos aí apresentados e abordados pela Rússia de que sim, a organização militar fundada na década de 40, ainda no contexto da Guerra Fria, justamente para conter o avanço da União Soviética, esta aliança militar que não deixou de existir em 1991, ainda que a União Soviética já não mais existisse a partir de então, a OTAN, a principal aliança militar e rival da União Soviética, tem participado na compreensão, no entendimento da Rússia, sim, de ataques contra a Rússia no atual cenário dessa guerra, enfim. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês e, óbvio, respondendo aí um dos comentários feitos nos nossos vídeos aqui, que me deixou bastante intrigado. Mas antes, eu vou pedir a você aqueles comentários importantes do YouTube, o seguinte, não é? Deixa o like, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. E mais ainda, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. Outra coisa, quem quer aprender em profundidade, vim debater toda semana conosco em uma aula ao vivo. Várias pessoas interessadas em geopolítica, alunos muito inteligentes que estudam bastante este assunto, vêm estudar conosco na nossa comunidade. Um ambiente onde os alunos aprendem, debatem, incentivam os estudos, enfim, sobre geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada. Venha fazer parte dessa comunidade que debate geopolítica, buscando compreender todos os lados. Este é um ponto importante. Pessoal, então nós temos aí o Putin, né? Conforme nós conhecemos, enfim, mas não é dele que se trata o vídeo aqui, mas sim a respeito da OTAN. A OTAN não existe, né? Então, a resposta que eu dei para o moço ali, neste vídeo que eu fiz aí, que é o seguinte, né? A Ucrânia ataca porto na Crimeia. Nós tivemos um ataque significativo feito pela Ucrânia utilizando drones, em especial drones, né? No caso ali, houve, inclusive, a Ucrânia afundou a embarcação russa na região do porto de Kerch ali, no nome do porto Kavkaz, né, já no território de Kerch da Rússia e não da Crimeia exatamente, né. Nós temos que inclusive ali foi usado um míssil ucraniano e não necessariamente alguma arma da OTAN, embora nós sabemos que sim, países da OTAN forneceram em grande quantidade não somente apoio político, conforme nós observamos, mas também apoio econômico, financeiro e muito apoio militar para a Ucrânia, né. Então nós temos aí o seguinte, a OTAN ataca a Crimeia, e aí eu respondi de maneira bastante jocosa, evidentemente, que a OTAN não existe, né? O que existe é a organização do Tratado do Atlântico Norte. Esta organização, sim, existe, ok? Fundada em abril de 1949, existente até hoje, não é? Então, até hoje nós temos a OTAN em vigor. No caso, a OTAN é fundada por 16 países naquele contexto, certo? Nós tínhamos 2 países que eram da América, no caso em especial os Estados Unidos e o Canadá, e outros 14 países na Europa. Hoje a OTAN conta com 32 países, então houve o dobro ali, no caso, o tamanho da OTAN em termos de países dobrou ao longo dessas décadas, conforme nós podemos observar nestes números. E o detalhe, os 2 mais recentes que entraram para a OTAN são países literalmente fronteiriços com a Rússia, tá certo? Então nós temos que os 2 novos países da OTAN, nós sabemos, é o caso da Finlândia, cuja fronteira com a Rússia é de mais de 1.000 quilômetros, né? E a Suécia, cuja fronteira com a Rússia se dá na região do Mar Báltico.
em especial o exclave de Kaliningrado, que é um território russo avançado, digamos assim, na Europa, e aquele território então faz fronteira marítima com a Suécia. Então nós temos que os dois novos países que fazem parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá certo? São países que fazem literalmente fronteira com a Rússia, enfim. Agora, por que esse comentário aí me chama a atenção? Porque o caboclo, não é? A foto dele é Darcy Moreira, o nome, né, do indivíduo. A foto dele é uma girafa, né? Então talvez isto explique por que o caboclo vem escrever pra gente OTAN com M, certo? Não é um erro de digitação, porque em outros comentários ele já escreveu OTAN com M. Ou seja, a pessoa pretende falar sobre os assuntos da geopolítica, entretanto, ela não se dá ao trabalho de saber o mínimo, pessoal. Nós temos que sim estudar, nos posicionar, ter uma visão crítica que sim, a OTAN está atacando a Rússia, ok, né? Tudo bem, pode ser, é uma das interpretações que se faz. Porém, a gente precisa saber minimamente, né, o nosso idioma e mais do que isso, saber o que é a organização antes de dizê-la, né? Porque há um interesse muito grande das pessoas em geopolítica, isso é muito legítimo, é mais que necessário, inclusive. Evidencia o quanto a geografia, a história e a política são fundamentais para a compreensão do mundo, que é a nossa pauta. De modo que, na minha concepção, existem 3 pilares para a compreensão da geopolítica: o entendimento sobre geografia, o entendimento sobre história e o entendimento sobre política. Sem isso, você não vai entender o que está acontecendo no mundo, né? A expansão da OTAN se dá num contexto, no atual cenário, que é militar, que é a guerra, que nos remete à questão histórica, não é? E a grande discussão que existe é justamente o território, a geografia. Ou seja, sem história, sem geografia e sem política, a gente não entende o que ocorre no atual cenário, é verdade. Agora, cá entre nós é necessário que nós estudemos um pouquinho, e por isso, né, somos entusiastas aqui sempre, o mundo no mapa, conforme vocês assistem aqui nos nossos vídeos, certo? Sempre eu trago para nós observarmos os mapas e toda a realidade ali cartográfica e tal, né? Aliás, ontem mesmo, no nosso vídeo, tratando ali sobre o espaço geográfico em que a Ucrânia avança sobre o território de Kursk, eu trago ali a informação seguinte, né? A Ucrânia tem avançado nas regiões ABC e o moço até comentou, não, seria legal você pintar todo esse mapa aí, ou seja, a ideia de que em termos de ocupação territorial, a Ucrânia teria ocupado toda a Rússia, enfim. Esta é a ideia, um modo até brincalhão, um comentário até engraçado, enfim. Mas o ponto é, nós temos que estudar de maneira mais aprofundada para entender o que acontece no mundo e parar, né, de ficar escrevendo, enfim. Talvez alguém diga que é um preciosismo e coisa do gênero, desculpa, né? Se você quer falar sobre o assunto, você tem que estudar. E para isso estamos aqui. Eu convido você que quer aprender em profundidade, a gente saber o que é a OTAN, a história da OTAN, o modo como ela se forma, por que ela não deixa de existir, qual que é a organização militar criada pela União Soviética para se contrapor à OTAN, enfim. Venha para a nossa comunidade geopolítica, tá bom? Você certamente ficará muito mais inteligente e compreenderá de maneira muito mais lúcida tudo o que ocorre no âmbito das guerras que estão a ocorrer no mundo, tá certo? Então, vejamos aí, a Ucrânia precisa que a OTAN ajuda, né, a expulsar os russos da Ucrânia. Aí a pergunta que eu fiz, não tem ajudado? E aí é que tá, né? Nós temos um caboclo que diz que a OTAN ataca a Crimeia, o outro diz que não, a OTAN precisa ajudar, certo? E aí, nós temos que a OTAN está ou não está nessa guerra? A guerra é entre Ucrânia versus Rússia ou a guerra é OTAN versus Rússia em território da Ucrânia? E aí? Qual que é a resposta para essa pergunta? É uma pergunta bastante complexa, né? Porque do mesmo modo que a Ucrânia tem apoio de certos países da OTAN de maneira mais incisiva, outros menos incisiva, conforme nós sabemos e tal, nós temos que a Rússia recebe apoio militar, sobretudo, de alguns países. É o caso do Irã, ou mesmo da Coreia do Norte. Então, pera lá, a Coreia do Norte também tem atacado a Ucrânia, é isso? É verdade isso? Ou mesmo, os mísseis que
inclusive drones, sobretudo o Shahid, né, que a Rússia tem jogado, tem atacado a Ucrânia, são responsabilidade do Irã? São perguntas. Porque a depender das respostas, o cenário deixa de ser uma guerra isolada e passa a ter contornos de guerra de proporções globais. Este é o ponto. Será que realmente nós estamos diante de uma guerra de proporções significativas, onde a OTAN está lutando contra um eixo de países, pelo menos 3, Irã, Coreia do Norte e Rússia? É isso? Então fica aí para... No futuro nós vamos ter essas respostas de maneira muito mais esclarecidas, mas no atual cenário existe muita discussão, muita briga, né, e conflitos envolvendo este assunto, né? Vamos observar aqui, então, a OTAN, o mundo no mapa, característica exclusiva aqui do nosso canal, conforme vocês sabem, aí vocês visualizam perfeitamente o território da OTAN. A OTAN hoje é composta por 32 países e no contexto aí deste mapa, quando ele foi feito, a OTAN não tinha os 32 porque houve o pedido formal, ok, por parte da Finlândia. Vocês visualizam aí, não é? A Finlândia faz fronteira com a Rússia numa extensão geográfica de 1.500 quilômetros, uma fronteira bastante significativa, tá certo? Que oficialmente a Finlândia agora sim faz parte da OTAN, tá certo? E a Suécia, o último país que entra, inclusive. E aí eu mencionava agora há pouco que Kaliningrado, esta região aqui, ó, a região de Kaliningrado, a propósito, a Rússia faz fronteira com a Polônia ao sul, nesta região de Kaliningrado, ok? E com a Lituânia ao norte, nesta, né, região de Kaliningrado, e é banhada aqui, ó, por este mar. O mar que banha aí esta região de Kaliningrado é o famoso mar, né? Um famosíssimo mar, que eu vou destacá-lo aqui com vocês na cor verde, ok? Esse é o famoso Mar Báltico, ok? Então nós temos aí o Mar Báltico e o território da Suécia faz limites, não é? Fronteira hídrica marítima aqui com a Rússia nesta região, tá certo? De Kaliningrado. Isto fez com que muito se discutisse, pera lá, mas nós temos agora 2 países que literalmente fazem fronteira com a Rússia que pertencem à OTAN, tá certo? E por que a Rússia não atacou a Finlândia? Por que a Rússia eventualmente não atacou a Suécia? Tá certo? Houve essa discussão, tá certo? Agora, temos que observar outro aspecto além deste, além dessas perguntas, que são razoáveis em alguma medida. Fato é que na região oeste, leste da Ucrânia, nós tínhamos ali uma população russa de modo bastante significativo. De modo que, quando nós pegamos o mapa étnico, religioso, o idioma falado, a etnia dentro do território da Ucrânia, nós vemos claramente que boa parte da porção a leste do rio Dnipro, também chamado assim, esta parcela significativa do território ucraniano é russa em vários aspectos. Étnico, religioso, tá certo? Porque era ex-União Soviética, fez parte do Império Russo e assim por diante. Então, aliás, dos países que mais receberam ucranianos após a guerra, porque as populações fugiram, civis, evidente, é claro, né? Enfim, nós temos que a Rússia é o país que mais recebe população. Até porque é muito mais fácil migrar para a Rússia, vizinha, cuja identidade cultural é muito próxima, não é? Do que atravessar todo o território e ir até a Polônia, tá, né? Tudo bom? Então, na região do leste da Ucrânia, nós temos uma grande participação, uma grande presença russa em termos étnico, religioso e assim, etc. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, né, a justificativa da Rússia não é território, mas sim defesa demográfica, ou seja, defesa da população russa, que se identifica como russo, enfim, que, segundo a acusação de que a Ucrânia estava perseguindo os ucranianos e o nacionalismo ucraniano forte que cresceu nas últimas 2 décadas, pelo menos, né? Então, essa é outra discussão. Agora, por outro lado também, além da relação muito próxima entre Rússia e Ucrânia, outro aspecto importante é a distância entre Rússia
e a sua capital Moscou e Ucrânia ali, no caso a distância entre a Ucrânia e a capital da Rússia é muito menor do que quando nós pegamos ali as regiões da Finlândia em direção à Rússia. Então a proximidade geográfica é importante para entender porque a Rússia não quer perder a influência que teve sobre a Ucrânia, tá certo? A distância geográfica, porque na compreensão da Rússia, que eles vão chamar de exterior próximo, e aqui tem uma coisa importante, né, gente? Existe no âmbito da geopolítica interna russa o que eles compreendem como exterior próximo. Ou seja, as regiões limítrofes do território da Rússia envolve o Báltico, a Europa Oriental, a região do Cáucaso ou mesmo a Ásia Central. Na compreensão da geopolítica da Rússia, esta região perfaz o que eles chamam de exterior próximo. Em outras palavras, são regiões onde a Rússia não pode perder influência, porque ali está o que se compreende como calcanhar de Aquiles da Rússia, tá certo? Então, pera lá, a Rússia vai exercer ao longo da história grande influência nessas regiões e, óbvio, né, não quer que tais regiões fiquem sob a influência ou sob o comando de inimigos da Rússia. Esta é a interpretação russa sobre esta localidade, tá certo? E aí, portanto, outro aspecto que nos permite compreender por que a Rússia tem uma posição bem clara e firme de que a Ucrânia não ficará sob influência da OTAN, blá blá blá. Né? OTAN com N de navio, não com M, conforme escreveu o nosso amigo ali, tá certo? Enfim, agora, a Rússia assiste a Finlândia e a Suécia fazendo parte da OTAN no momento em que a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Então fica difícil para a Rússia, eventualmente, se posicionar de maneira mais firme contra a Finlândia e assim por diante, ok? Então é nesse contexto, tá certo? Então vamos avançar aqui e observar o seguinte: o apoio que houve por parte da OTAN e dos Estados Unidos em relação à OTAN, em relação à Ucrânia, no caso, tá certo? A partir de abril de 2022, ali, 2 meses de guerra, mais ou menos, 1 mês e meio, uma coisa assim, os países ocidentais vão começar a apoiar a Ucrânia, não apenas diplomaticamente, porque antes da guerra de 2022, da operação que o Putin chamou Operação Z, Operação Especial, blá blá blá, nós tínhamos o seguinte, né? O apoio dado à Ucrânia se dava à medida em que se excluía a Rússia, se buscava excluir a Rússia da economia internacional. Houve, desde 2014, uma série de exclusões da Rússia. Por exemplo, a Rússia fazia parte do G7 mais 1, G8. A partir de 2014, em decorrência da guerra na Crimeia, a Rússia deixou de fazer parte. E várias foram as sanções econômicas sendo feitas ali contra a Rússia. Além disso, né, nós tivemos também, além disso, a Rússia apoiando ali o separatismo na região do Donbás, dentro da Ucrânia. Esse é um ponto importante, mas, né, por sua vez, cada vez mais as sanções contra a Rússia foram crescendo, de modo inclusive que houve uma expulsão da Rússia do SWIFT, que é o sistema internacional de pagamentos e assim por diante. Ou seja, foram várias as sanções contra a Rússia no âmbito da guerra e anteriormente ainda 2022, não é? Que nós tivemos uma série de sanções contra a Rússia, etc. Tudo bem? Esticando uma corda que arrebentaria, não é? E do rompimento de relações em boa medida entre os países ocidentais liderados pelos Estados Unidos e a Rússia, tá certo? Enfim, mas a partir de 2022, em abril especialmente, nós teremos sim uma forte presença da OTAN através do apoio militar econômico para a Ucrânia. Nós podemos até lembrar um pouco aí os armamentos que foram disponibilizados da OTAN para a Ucrânia, tudo bom? Então, armamentos da OTAN e, claro, armamentos dos Estados Unidos, perfeito? Então, quais que foram os armamentos da OTAN / Estados Unidos disponibilizados para a Ucrânia? Vejam só, nós temos armas portáteis, sobretudo armas antiaéreas. Aí o exemplo que nós temos não só o HIMARS, mas também esse daqui, os MANPADS, que são de origem dos Estados Unidos. Os MANPADS foram enviados em larga quantidade
por parte dos Estados Unidos para a OTAN, para que, no caso, para a Ucrânia, para que a Ucrânia pudesse abater eventualmente aviões de altitude baixa que sobrevoavam o território da Ucrânia. A partir daqui, a Rússia tomou uma nova estratégia, porque nós temos os MANPADS que estão sob o uso agora da Ucrânia, conforme vocês observam aí na foto, não é? A Rússia passou a utilizar desde então aviões de altitude mais elevada, justamente para que estes MANPADS não abatessem os aviões russos que sobrevoavam eventualmente o território ucraniano. Por quê? Por mais que seja importante aí este sistema de defesa antiaéreo, ele tem uma limitação. Essas armas portáteis, que são antiblindadas em boa medida, elas não têm a capacidade de derrubar mísseis, eventualmente oriundos da Rússia, diferentemente, do HIMARS, por exemplo, ou mesmo ainda do Patriot, certo? Que fazem parte ali do sistema de defesa antiaéreo, desenvolvido sobretudo nos Estados Unidos, que vão ser fornecidos para a Ucrânia, tá certo? Pessoal, veja que detalhe curioso aqui, o quanto informação de qualidade estamos trazendo aqui para vocês. Por isso eu peço, deixa o like, se inscreva no nosso canal. E você que quer aprofundar o conhecimento, venha estudar geopolítica conosco, o link está na descrição do nosso vídeo, tá bom? Então, avançando aí, olhem vocês que coisa, não é? Os tipos de armamentos enviados pelos países da OTAN, Estados Unidos, para a Ucrânia foi melhorando, digamos assim, em termos de capacidade. E tudo conforme mudava também as táticas de guerra, nós tínhamos mais armamentos disponíveis ali por parte dos países da OTAN para a Ucrânia. Vejam só, nós temos que primeiro foram armas portáteis, tal, não é, antiblindados, enfim, só que de curto alcance. O exemplo é os MANPADS, conforme trouxe a imagem para que nós observássemos. Depois, a gente tem aí o envio dos HIMARS, que são sistemas de defesa antiaéreo de longo alcance, assim como os Patriots, tá certo? Que nós vemos aí nas próximas fotos. Vejam só, aqui os HIMARS têm um alcance de até 90 km, é um caminhão, né, que tem ali essa estrutura de lançamento de mísseis, de foguetes, né, no caso, lançamento de foguetes, tá? Aí nós temos ainda, né, esta imagem que é muito curiosa, né, para dizer belíssima, porque assim, infelizmente a guerra traz consigo a tragédia humana, da perda humana, famílias são destruídas, afetadas, a economia e assim por diante, né? Mas é inquestionavelmente o quanto a foto é bastante impactante, né? Aí um HIMARS fazendo um ataque e estes caminhões mudaram um pouco ali o avanço da Rússia dentro da Ucrânia, tudo bem? Depois que eles passaram a chegar. Tanto é que a discussão, depois que os armamentos começaram a chegar dentro da Ucrânia para defender o território ucraniano contra a Rússia, é que esses armamentos não poderiam ser utilizados pela Ucrânia dentro da Rússia, né? Então, isso limita aí o uso do armamento por parte da Ucrânia contra a Rússia. Então, a Ucrânia só poderia utilizar esses armamentos na defesa, tudo bem? Agora, depois de maio de 2024, houve um entendimento diferente de que a Ucrânia poderia utilizar esses armamentos contra a Rússia e alvos na Rússia, em especial os territórios conquistados. A grande discussão agora é o quanto a Ucrânia pode utilizar tais armamentos em território da Rússia. Tudo bem? O Reino Unido é um país que abriu a possibilidade de que os seus armamentos sejam utilizados dentro da Rússia contra a Rússia. Tudo bem? Não apenas para defesa em território ucraniano. Entende isso? Então você tem, primeiro, que a Ucrânia poderia utilizar os armamentos apenas para se defender, ponto. Depois, agora, que a Ucrânia poderia utilizar os armamentos para atacar alvos dentro da Ucrânia que foram dominados pela Rússia. É o caso da região do Donbass, da região da Crimeia, enfim. E agora a Ucrânia quer que tais armamentos possam ser utilizados dentro do território da Rússia contra a Rússia. Então a gente assiste a uma escalada de participação dos países da OTAN, digamos assim, através dos seus armamentos utilizados pela Ucrânia contra a Rússia. Alguns até vão dizer de maneira jocosa, né?
que se, pera lá, a OTAN não está em guerra contra a Rússia, porque se a OTAN estivesse, não bastaria uma semana e a OTAN chegaria em Moscou, tá bom? Ok, pode até ser, porém, um fato importante é que isso não tem considerado o poder de fogo russo envolvendo armamentos nucleares, tá bom? Porque a leitura do Putin se houver perigo existencial para a Rússia, a arma atômica será utilizada. Em especial, a gente tem dentro da Rússia algumas divisões do modo como a Rússia deveria se comportar na guerra. Talvez uma visão mais firme nesse sentido é a do Medvedev, que é o ex-presidente russo, enfim, todo mundo vai falar que é fantoche do Putin, enfim, né, os críticos no caso, mas o fato é que dentro da Rússia mesma existe uma divisão de posição em relação ao que a Rússia deve, como a Rússia deve atuar nessa guerra, enfim. Tá certo? Bem, então nós temos aí os armamentos que foram aumentando em termos de volume, né, em termos de capacidade de alcance, né, e a questão agora é, pera lá, a Ucrânia pode utilizar tais armamentos dentro da Rússia? O Reino Unido permitiu que os seus armamentos fossem utilizados dentro da Rússia recentemente, certo? Agora, né, exceto os Tomahawks, não é que são os mísseis de longo alcance, mas os armamentos de curto alcance, enfim. Então, avançando aqui, a gente visualiza que, além desse sistema de defesa antiaéreo, envolvendo os Manpads, os HIMARS, os Patriots, a gente tem também o uso de blindados. E aí vieram blindados 3, não é? Pelo menos tipos aqui, que são os Challengers, os Leopards e também os Abrams. Nós temos aí a foto desses blindados que são utilizados atualmente dentro do território da Ucrânia contra a Rússia. Nós temos aí, inclusive, durante vários momentos a gente assistiu a Rússia abatendo esses blindados com drones, porque os drones mudaram toda a história da guerra moderna desde 2020, ali na guerra entre Armênia e Azerbaijão. Aí nós temos o Leopard 2, de origem alemã, e por fim o Challenger, ok? 2 também assim chamado, de origem francesa, sendo utilizado aí por parte da Ucrânia contra a Rússia. Então o que a gente assiste hoje é um aumento considerável de estrutura militar, os armamentos da OTAN sendo empregados pela Ucrânia contra a Rússia. Tá certo? Então é isto que temos assistido. E aí a pergunta é, isto é suficiente para categorizarmos que a Ucrânia tem lutado junto com a OTAN contra a Rússia ou não? Ou é só um apoio? Assim como a Rússia recebe apoio da Coreia do Norte e recebe apoio do Irã, tá certo? São aí questões importantes para finalizarmos aqui. Vamos observar como que esse apoio se deu no segundo ano de guerra, não é? Quando completou ali, próximo 2 anos de guerra, vários, né, estudos levantados ali sobre o modo como se ajudou a Ucrânia. A ajuda financeira, nós temos o território que mais ajudou em termos financeiros foi os territórios da União Europeia, ok? Somando ali em torno de 100 bilhões quase, né? No caso ali em torno dos 10 bilhões aos 100, né? Uns 90 bilhões de dólares, tá certo? Um apoio militar menor da União Europeia em comparação ao apoio militar com os Estados Unidos, até porque a gente visualiza que, poxa, a maior parte dos equipamentos militares utilizados dentro da Ucrânia contra a Rússia são equipamentos oriundos dos Estados Unidos, não é? E o apoio econômico norte-americano para a Ucrânia é menor do que o da União Europeia, enfim, não é? De modo que a União Europeia tem um apoio muito mais econômico, né? Enquanto que os Estados Unidos têm um apoio muito mais militar mesmo, conforme nós observamos aí, tá certo? Pessoal, um longo comentário aqui, no mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Eu vou reiterar, deixa o like, se inscreva no canal, aquela coisa toda, né? Deu para ver que é mais do que um mero comentário, é uma análise mais aprofundada, trazendo dados, informações, ok? Contextualizando, refletindo com vocês. Se você quer aprender de modo mais aprofundado ainda, tudo que ocorre na geopolítica, venha para o nosso território. Venha estudar conosco, fazer parte de um ambiente de debates amplos, certo? Reflexivos, que te transformarão numa pessoa muito mais inteligente a respeito do que acontece no mundo. Pode apostar nisso. Se você chegou até aqui, eu vou pedir mais uma vez, compartilhe nosso conteúdo e, claro, conforme eu sempre digo, respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.